Hoje estreia a segunda temporada de The Last of Us, né, da série da HBO, e hoje vamos falar um pouco ali do que a gente achou da primeira temporada, o que a gente espera para essa segunda, será que vai acontecer o que a gente acha que vai acontecer? Vai acontecer. E bom, não vai ser hoje, porque a gente vai postar esse vídeo, então a gente vai ter falado, na verdade. É hoje que a gente tá gravando, é brincadeira essa parte. Então tá voltando aí, cara, a série do momento, a série das mais hypadas dos últimos tempos aí. Parece que foi ontem a primeira temporada, mas já faz aí uns 2, 3 anos, né? Então vamos falar um pouco sobre as expectativas nossas para a segunda temporada, o que a gente achou da primeira também, dar uma recapitulada aí com vocês. Eu sou o Luiz. Eu sou o Vini. E esse é o canal Cine Chute, o canal onde falamos sobre cinema e também sobre futebol. Então a série chegou ali meio com muita expectativa, né? Como toda série de um jogo hypado chega, mas também com aquela leve desconfiança, né? A gente não tem muitas séries boas, nem filmes feitos de jogos, né? Porque geralmente os roteiristas metem foda-se, tiram todo ali o contexto da história, fazem uma coisa que ele quer. A gente pode ver isso em Resident Evil, até no próprio Mortal Kombat, também, né? Então, no próprio Mario, né? Que teve aquele filme horrível. Depois teve um recente aí, que é a animação, que não assisti, mas parece estar mais fiel. Sim. Só já por ser animação, acho que funciona mais pra Mario do que... Sim. O Sonic, que é mais ou menos. Mas a série chegou com essa desconfiança, mas logo no primeiro episódio a gente já viu que ele foi bem fiel ali a como foi o jogo, né? E o que eles acrescentaram, que foi o monólogo inicial ali, foi excelente, né? Acho que foi um dos melhores começos de série que eu já vi, assim, já prendeu a atenção desde o princípio, né? Sim. Toda aquela coisa de já falando do que vai acontecer lá no futuro, o cara prevendo, né, a merda acontecer. É muito bem feito, né? Parece realmente um programa de TV ali. Tá? Sim, é bem chocante, né? Sim. E quando acontece, você sabe, se você jogou o jogo, o que ia acontecer no início ali com o Joel e a filha dele. Então você fica apreensível, porque a atriz escalada foi muito boa, né? Então, o pessoal reclamou muito da escalação das atrizes, né? A questão de aparência, de etnia, eu acho que isso é uma baboseira. A famosa cultura woke, que só existe pra quem é racista, né? Então, tipo, é coisa de nerdola, que gosta de falar mal ali. Eu acho que a escalação foi super acertada, principalmente olhando o lado da atuação. A Bella Ramsey arrasou no papel, né? Ela é a Ellie, basicamente. Tudo bem, não é parecida com a Ellie, mas ela tem uma personalidade bem próxima, né? Sim, se a gente for pegar por alguém igual, você pega alguém que faz cosplay e coloca, mas você não vai ter atuação. Exatamente. Você pega aí a Gal Gadot. A Gal Gadot é a Mulher Maravilha, mas ela atua igual uma porca. Kal-El, não! Sim, exatamente. E logo nesse primeiro episódio a gente já acompanha, ainda não aparece a Bella Ramsey, mas o Joel, né, que é o Pedro Pascal, que tá em tudo, basicamente agora. Pascal tem um universo próprio. Sim, mas ele tá muito bem, né? Ele pegou muito a áurea do Joel, de ser aquele cara, né, mais rústico, um pai solo ali, cuidando da filha. E a gente vê tudo acontecendo, a gente vê os pequenos indícios de que a gente vê ali. Essa é a melhor parte, né? De como as pessoas são infectadas, né? Sim. Quase que a família dele é toda infectada algumas vezes, porque a gente tem uma lembrança que foi ali na farinha, talvez, a farinha de trigo. Né? Então, aí a gente tem vários momentos ali, tipo, a vizinha foi fazer cookie, aí a menina não pega o cookie, não sei o que. Ela queria comer panqueca de manhã e não tinha comprado panqueca. No final do aniversário dela, de noite, ela queria comer bolo e o Joel não compra o bolo. Então tem vários indícios ali. Que numa primeira assistida a gente não pega, né? E depois você olhando, cara, é muito detalhezinho, né? Dá pra ver todo o carinho que o pessoal de produção teve pra acrescentar esses momentos que no jogo não tem muito como ter, né? Você tem que focar na experiência do jogador. Então, você vai cortar algumas nuances ali que numa série que vai ter vários episódios longos, você consegue colocar, né? E aí também tem um episódio que muita gente amou e os nerdolas odiaram, né? Vocês já devem imaginar qual que eu tô falando. Eu não me engano agora se era o episódio 3 ou 4. É o terceiro. É o terceiro episódio, que é muito emocionante, cara. Pra mim é o melhor episódio da série. Assim. Exatamente, eu adorei esse episódio também. Conta aí o relacionamento ali do Bill e do Frank, que, pô, é muito melhor do que o jogo, né? Então foi uma adaptação ali muito bem feita. Inclusive, esse episódio ganhou prêmio, né? Então, basicamente, muito bom. O segundo episódio também
é bem legal, depois que passa ali todo o apocalipse, aí é apresentada a Ellie, né? Então, o lugar onde o Joel ficou, toda aquela parte tem dos a vagalumes. Tess lá também, né? Então, Exatamente. tipo, personagens bem construídos, Sim. né? E a história, ela é bem desenrolada, né? Então, no primeiro episódio, a gente já tem ali o que acontece logo no início do jogo. Vamos falar, né? Gente, é spoiler aqui, né? Então, a filha do Joel morre logo no começo da série. No segundo episódio, a gente já tem a morte da Tess. No terceiro, a gente já tem a apresentação do Billy Frank, toda a vida dele e a morte também. Então, assim, é uma série que eu acho até que deveria ter um pouco mais de episódio para desenvolver um pouco mais a história, mas eu acho que o público iria reclamar, né? Tanto que o público reclama de alguns episódios que são mais Que acrescenta, arrastados, né? assim. Fica arrastado. I'm the same way. Oh, you're a paranoid schizophrenic too? I'm not schizophrenic. O que o pessoal não entendeu é que precisa adaptação de um jogo é diferente, né, cara? Tipo, você precisa de mais São história. mídias diferentes, né? Sim, pra ter mais número de tela mesmo, né? Pra ser mais tempo de tela. Assim como uma peça de teatro, ela é diferente quando ela é adaptada pra TV. No jogo você tá ali sempre com o Joel e a Ellie, então a sua conexão é com esses dois personagens. Mas numa série você tem que ter personagem coadjuvante, você tem que trabalhar um pouco mais eles pra não ficar tão simplório, né? Então é o caso do Bill e do Frank. No jogo eles são personagens legais, mas não tão, porque não tem tanto tempo pra você desenvolver eles e você entender tudo que eles passaram. E a série faz isso muito bem, cara. Tem as passagens de tempo entre os personagens e a gente sente ali, tipo, o amor deles cresceu, a gente vê, tipo, os perrengues que eles passaram, o que eles construíram, a plantação de morango, acho que é um puta momento bonito ali. Então, é o que a série tem que fazer mesmo, né? Não é encher linguiça, é você fazer bem feito, né? Sim. Se a gente estivesse falando de um roteiro ruim, aí tudo bem. Exatamente. E a gente ainda não comentou dos principais da série, que são ali os zumbis, né? Todos os tipos ali. Extremamente bem feito. Extremamente design de som, né? Você sente ali ele perto, você fica com medo quando alguém esbarra em alguma coisa. Uou. Então, a gente tem ali o Baiacu também, que se não me engano aparece já no episódio 4 ou 5. Foi muito bom esse episódio. É o episódio que aparece a maior quantidade de infectados ao mesmo tempo. Sim, sim. E pra mim foi um dos episódios que eu menos gosto, eu acho. Que ele tem mais ação, assim, a história não é tão desenvolvida, mas foi um arco que não me pegou tanto, né? Aquele arco dos irmãos também. Porque fica bem clichê, né? Tipo, mesmo que você não jogou o jogo, assim, você já sabe o que vai acontecer, né? Já fica meio claro que tá caminhando pra aquilo todo. Acho que a parte mais chocante desse é quando o irmãozinho menor, né, foi infectado e ele tem que morrer, e aí o outro não suporta, né, a dor de ter perdido o irmão. Essa parte é mais chocante. É mais chocante, mas mesmo assim eu acho que a série... nesse ponto que eu acho que a série deveria ter mais um episódio pra você pegar mais um envolvimento com os personagens. Tipo, o do Bill e do Frank foi muito bem desenvolvido, foi um roteiro muito bem feito. Você fica mais triste, né? O que não aconteceu no episódio ali dos irmãos, de todo ali eles fugindo, enfim. Então, tipo, acho que precisava ter mais um episódio pra realmente a gente se apegar a esses personagens, pra morte deles ter mais impacto. Mas enfim, isso aconteceu. Depois a gente teve aquele episódio sensacional, né, contra os canibais, que toda a série de Apocalipse tem que ter ali o pessoal canibal, que mostra um pouco da realidade, né? Então eles pegam coisas muito boas ali pra desenvolver esse personagem, que é a fé cega numa religião, num mundo que tá caótico, então as pessoas se agarram no que elas têm. Sim. Só que aí eles colocam essas pessoas sendo as piores possíveis, né? Eles são piores que os infectados, né? Então é pra falar que a verdadeira doença do mundo são os humanos. E acho que a série, já pegando um gancho nisso, faz isso muito bem, e o design do jogo também fazia, que é mostrar quanto que a não influência dos humanos fez a natureza tomar conta de vários cenários, né? Então a gente tem um episódio que aparece as girafas. Sim. Então isso aí também é bem legal, porque acho que tem muita série, acho que Resident Evil não fazer isso muito bem, que é não mostrar como que tá o macro, né? A gente fica vendo um micro ali, mas a gente não vê, parece que só aquele lugar tá ruim e o resto tá... Sim. E a gente vê meio a realidade do que seria no Apocalipse, né? As pessoas realmente passam fome a ponto de ter que praticar o canibalismo, né? Às vezes com pessoas do próprio grupo. Então, é o que aconteceria, basicamente, né? Você ali não teria eletricidade, você teria que se virar, e é algo bem realista. Então nós temos ali também o pessoal que vive mais afastado, que não sabe muito o que está acontecendo. Né? Então, você vê que o foco ali seria mais morar no meio da natureza mesmo, porque ela se dissipou no meio da cidade, os animais vivem ali em harmonia já,
Então, foi uma coisa meio que boa pro mundo, talvez, né? Então, e a gente tem também os outros lados da história, né? A gente tem os vagalumes ali, que é o pessoal mais da resistência, né? Só que aí também é muito claro que é aquela resistência que só quer ser o novo opressor, né? Sim, exatamente. E aí acho que o maior contraste é onde o irmão do Joel tá, porque lá realmente eles fizeram uma comunidade que eles plantam ali a própria comida, cada um tem seu trabalho mais segmentado, faz sua parte, vive em convívio mais harmonioso, pensando no bem do próximo, assim, uma coisa bem longe do capitalismo, né? Eles não conseguem, não capitalizam nada ali porque, tipo, cara, tá acabando o mundo, não tem por que você fazer isso. Enquanto o outro lado não, né? Ele manteve essa estrutura de poder, militarismo. Então a gente vê que a desigualdade é muito maior. Sim, e no meio da série, né, no meio desses episódios, a gente, é claro, se afeiçoa muito pela relação do Joel e da Ellie. Sim. Então é uma coisa muito ali de pai para filha, apesar de você ver que o Joel ainda, apesar de 20 anos da morte da filha dele mesmo, ele ainda vê ela em vários lugares, né, ele não cuidou daquilo. É como a gente vê que homens lidam com seus sentimentos, né, basicamente. Então ele não trata, ele não desabafa sobre aquilo, ele guarda tudo para si, e mesmo após 20 anos ele ainda não superou ali a morte da filha, ele ainda lembra constantemente. Ele não vive, basicamente, né, ele sobrevive, digamos assim, e quando a Ellie chega, ela traz tudo aquilo à tona, né, de volta aquele sentimento que estava guardado, e a Ellie também como uma órfã, né, no mundo onde ela basicamente cresceu já destruído, então ela tem a curiosidade de como as coisas funcionavam antes. Então você vê que ela é uma pessoa bem inocente, que ainda não conhece a maldade nas pessoas. Então ela quer criar amizades, ela é muito desenrolada, é muito bom, né, quando eles ficam um criticando o outro, né, cria humor ácido. Então a construção da relação deles para o que vai vir nessa segunda temporada, que a gente meio que já sabe que é, espero que demore um pouco. Acho que vai ser no final do primeiro episódio ou no segundo, cara. Cara, é porque é um bom cliffhanger, né, pra acabar o primeiro episódio acontecendo. Eu espero que não, eu espero que seja... E se for igual ali, vai ser bem brutal, então, assim... E a Bella, ela já mostrou que, principalmente ali no episódio onde o cara tenta abusar dela, né, os canibais, que ela tem muita raiva guardada, né, então eu acho que o grito dela pode ser muito impactante. Nessa segunda temporada eu espero muitas coisas. Sim, vai ter desde musiquinha no violão ali. Sim. É pra construir todo o clima, né, galera? E eu não sei como vai ficar essa parte física, né? Que é algo importante, né? Apesar da gente ter falado aqui sobre aparência, a fisicalidade da Ellie, ela evolui muito. E pelo que eu reparei, a da Bella não evoluiu tanto assim, né? So we're not going that way. No. What do we do then? Eu acho que eles vão fazer uma abordagem mais intimista mesmo da personagem. Acho que trabalhar mais o intelecto, trabalhar, tipo, ela não vai virar o Joel 2.0 igual talvez no jogo seja mais a vibe dela, né? Mas acho que eles vão ter que trabalhar melhor essa fisicalidade, talvez vão colocar uma rival tão forte como é a do jogo. Sim, e também acho que um ponto que a gente acabou não falando ainda, né? É sobre como que a Ellie vai encarar a questão de ela é uma pessoa que poderia ter gerado uma cura e o Joel não teve coragem, né? Sim. Tudo bem que não é culpa dela, né? Mas a gente vê que no jogo ela ainda tá irritada com o Joel, né? Por tomar essa decisão. Então, a gente pode comentar aqui sobre o último episódio da série, que foi sensacional, né? A vingança ali do Joel contra o mundo, que tirou tudo dele, depois ele tirou tudo do mundo. Mas é algo que ele não tinha o direito, né? Tudo bem que era algo que não era certo, queria dar certo, né? Mas... acho que foi muito aquela vibe que pra salvar o mundo, o Joel tinha que perder o mundo dele e ele foi egoísta, ele não quis perder. Sim. Porque naquele momento ele já entendia que a Ellie era a coisa que ia mover ele, né? Que ele ia ter que finalmente parar de entrar no modo sobrevivência e ele ia poder viver, né? Sim. Então acho que ele tirou um grande peso da perda da filha, salvando a Ellie. Mas colocou esse peso todo nela, né? Então, exato, mas acho que não é... Acho que não é justo pôr a culpa em nenhum dos dois. Sim. É uma mágoa acumulada, né? A gente entende ali que, tipo, o Joel não queria perder aquilo que ele amava, porque ele via que as pessoas também já não eram pessoas boas,
né? Ele viu que o mundo sem as pessoas no geral era um mundo melhor, talvez pela questão de toda a natureza e tudo mais, mas que não valeria a pena ele perder tudo aquilo que ele já tinha construído com a Ellie e que eles poderiam viver ainda, até mesmo na comunidade do irmão dele, né? Exato, achou esse pensamento dele, né? Ele viu como era uma vida tranquila lá e ele sabia que ele poderia viver lá com a Ellie de boa. E acho que o erro dele foi talvez só não ter contado direto, cara. Se ele chegasse e falasse, ele ia dar muita merda, o pessoal talvez nem conseguisse achar uma cura de fato. E talvez você morreria à toa, e como que eu ia viver com a culpa de ter deixado você morrer à toa? Eu acho que a Ellie teria entendido mais facilmente se ele tivesse sido mais claro. Mas a gente vê que o Joe, ele realmente é um cara mais da geração antiga, da moda antiga, então ele, óbvio, que vai ficar guardando isso. Ele não consegue demonstrar isso. Mas eu acho que é isso, né, pessoal? Se você gostou, não esquece de deixar seu like, comenta aqui o que você espera pra série, o que você acha também da adaptação, né? Se você acha que foi lacração, que tá mal adaptada. Eu tô achando por enquanto a série incrível, espero muito por essa segunda temporada. E não esqueça de deixar seu like. Manda pra um amigo aí, escreve nos comentários aí então as expectativas, e também se vocês querem que às vezes a gente traga análise de alguns episódios aí, pelo menos dos mais marcantes da temporada. É isso, obrigado. Valeu, até mais.